Salve pessoal, o Grêmio que parou de jogar antes das tragédias aqui do Rio Grande do Sul era um Grêmio bem inconstante, tanto em atuações quanto em resultados. Mas aquele Grêmio que voltou meteu 4-0 no The Strongest com uma atuação muito sólida e eu tô aqui para explicar para vocês por que isso aconteceu. Salve pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, sou analista tático de formação, trabalho aqui para o Entre Linhas Gremistas e a gente tem como objetivo aqui trazer o nosso gremismo e fazer uma análise mais sérias, mais tranquilas em relação ao Grêmio, um pouco mais técnica, sem perder de lado, sem deixar de lado, é claro, a emoção do torcedor que todos nós somos. Pois bem, então eu tô aqui, cara, para explicar para vocês por que o Grêmio conseguiu ganhar de uma maneira tão consistente do The Strongest por 4-0, depois de uma longa parada, com problemas físicos, com desfalques importantes no time. Como é que isso aí se construiu? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que colocar e que eu quero enfatizar muito é a presença do Dodi em campo. Não porque o Dodi é simplesmente maravilhoso ou ele é muito melhor do que o cara que saiu. Pelo contrário, o Vijaçante é um dos nossos melhores jogadores já faz bastante tempo, tá? A questão não é o Dodi enquanto jogador, eu preciso que vocês me entendam, e sim aquilo que o Dodi naturalmente faz em campo quando ele está. Faz bastante tempo que nós aqui do canal a gente vem batendo forte numa questão do Grêmio, já faz muitos anos, é desde que saiu o Arthur, cara. Que é a seguinte, o Grêmio joga com dois volantes em linha e naturalmente tem jogado com volantes em linhas que gostam de sair para o jogo. E aí o que acontece muitas vezes é que os dois saem e fica um buraco. Todo mundo fala há bastante tempo do buraco nas costas dos volantes do Grêmio. Quando o Dodi joga, ele é um cara que ele não sai com naturalidade. Ele, por naturalidade, fica mais, assim como o Arthur ficava. E, de novo, não estou comparando os jogadores, e sim como eles gostam de jogar. O que acontece a partir daí é que dificilmente aquele buraco nas costas dos nossos volantes, principalmente para os contra-ataques, aparecia. E o Grêmio conseguia com isso ter uma melhor marcação, roubar mais bola, ter mais posse de bola e um time que, como a gente gosta de chamar, um time mais encaixado. A questão não é o Dodi, a questão é como o Dodi gosta de jogar. O Vijaçante poderia jogar assim desde que orientado. O Ronald poderia jogar assim. Aliás, qualquer jogador do Grêmio pode jogar assim, desde que orientado para tal. Esse é o trabalho do Renato, é isso que a gente espera dele. Mas é muito importante lembrar que isso vem acontecendo quando o Dodi joga. Uma outra partida que a gente pode lembrar de muita consistência do Grêmio é contra o Atlético Paranaense. E de novo, Dodi em campo. Dodi fazendo essa função de um jogador dos nossos volantes que fica mais. Mas não é só isso. Pessoal, o Grêmio encarou essa partida com muita seriedade. Na nossa live que a gente faz tradicionalmente depois dos jogos, o meu amigo, analista de desempenho, Rodrigo Pacheco, fez uma bela análise do Grêmio enquanto fator anímico em relação a esse jogo. O Grêmio jogou de uma maneira séria e sem frescura. Aquele que a gente viu é um Grêmio comprometido, ciente do que tinha que fazer em campo, sem frescura nenhuma, sem toquinho para lá, sem toquinho para cá, sem perder tempo dentro da sua preparação com coisas que não precisa. Nós passamos um bom tempo sem falar em cornetinhas, em pessoal do ar-condicionado e outras situações que não tem nada a ver com futebol. Jogador que corre, jogador que não corre, se é menino, se é veterano. Nós estávamos com outras preocupações. E essas outras preocupações parece que fizeram bem para o anímico do time. Não as outras preocupações, como se a enchente fosse boa. Pelo amor de Deus, não é isso. A questão é os jogadores não estarem com a sua mente ocupada com situações paralelas, com picuinhas do dia a dia que às vezes se formam, deixou todo mundo focado, todo mundo correu certo, todo mundo correu bem, todo mundo correu bastante. Mas também tem um outro elogio que a gente tem que fazer. O terceiro fator, e que é bem importante, foi o Renato. O Renato sim tem uma participação muito importante na construção desse resultado, da sua manutenção até o final. Porque uma preocupação de todos era a questão física, da caída física que o Grêmio poderia ter ao longo da partida. E o Renato,
tem uma característica muito boa como treinador. Tem seus defeitos, mas ele tem uma coisa que ele costuma fazer bem. Ele faz boas leituras de jogo. E ele conseguiu ler bem quando o Grêmio estava caindo fisicamente. E ali ele fez as substituições necessárias para manter o time com vigor. E aqui eu quero destacar um padrão do Renato. O padrão de botar os meninos pelas pontas quando o adversário já deu aquela caída, aproveitando a velocidade e a intensidade e o 1 contra 1 dos moleques, do Nathan Fernandes e do Gustavo Nunes. É uma estratégia que o Renato tem recorrido com frequência. Vocês podem observar que joga Soteldo e Pavon, e quem entra? Entram os meninos. Se um dos mais veteranos não podem jogar, normalmente entra o Galdino. E quem é que entra na sequência? Os meninos. Então é um padrão do Renato, os meninos vão entrar no segundo tempo conforme o andar do jogo, mas para titular ele prefere os veteranos. Temos que respeitar, é a ideia do Renato, não é algo absurdo, embora algumas pessoas possam questionar sim porque que determinados jogadores jogam, enquanto outros, só porque são mais novos e estão em melhor fase, não começam o jogo desde o início. Pois bem, deixa aí teu comentário aí para mim, para eu saber o que tu pensa sobre isso. Por exemplo, o Gustavo Nunes, que fez um senhor golaço. Galdino também fez um belo gol. Ele deveria começar jogando? Ele está melhor que os veteranos ali? Qualquer um deles, Galdino, Pavon ou Soteldo? Deixa aí teu comentário. Quem é que tu escalaria? Eu vou deixar a minha opinião sincera aqui. Acho que o menino tinha que jogar. Se não como titular, pelo menos ele tinha que ser a primeira opção quando Soteldo e Pavon não estão jogando, embora eu faça o registro. Galdino jogou muito bem os últimos jogos. Valeu, pessoal! Não se esquece aí de seguir o canal, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Deixa um like, importante pra gente, principalmente porque ao longo dessa parada aí toda, nós também tivemos que parar um pouco o canal. Meu companheiro teve que sair de casa, o Rodrigo. Eu tive que ficar muito atento às questões das enchentes por causa de auxílio humanitário e trabalhar nos galpões. E a gente não conseguiu atualizar bem aqui o canal. Agora a gente está tentando voltar a uma rotina de produzir conteúdos para vocês. E tudo deu uma caída, a gente precisa também de um apoio para vocês para a gente voltar aos trilhos daquilo que a gente estava fazendo. Valeu? Muito obrigado, fiquem com Deus, espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo.